Vamos lá, meus amigos. Vamos seguindo aqui a nossa jornada, retomando então o nosso livro da Federação Espírita Brasileira, no programa da Mediunidade, Estudo e Prática. Estamos no programa 2, módulo 2, Mecanismo da Mediunidade. Hoje, no tema 2, quais são os equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica. Então, além de ter o nosso recurso mediúnico, pela sintonia, pela nossa psicofonia, psicografia, o nosso contato mental, espiritual, perispírito a perispírito, nós ainda temos uma gama muito grande de equipamentos e aparelhos que os espíritos utilizam para que possa auxiliar nesse intercâmbio. Então, não estamos só nós ali encarnados e desencarnados, puro e simples, não. A nossa reunião aqui do lado físico só tem uma mesa, as cadeiras, papel, lápis, algumas vezes algum gravador para a gente poder gravar as reuniões, né? Mas do lado de lá existe uma série de equipamentos onde a espiritualidade utiliza para que a gente possa auxiliar cada vez mais. Essa imagem mesmo que eu coloquei, aí do André Luiz, no filme Nosso Lar, ele já estava acessando lá um notebook, aquela época, no plano espiritual. E nós aqui, gente, Nosso Lar, por volta da década de 30, né, década de 30 e 40, início da década de 40, que foi psicografado, ele já narrava os equipamentos que tinham no plano espiritual. E a gente aqui ainda nem sonhava em ter laptop, tablet, nada disso. E ele já tinha algumas coisas lá, tá? Aliás, várias coisas. E esses equipamentos também são comuns nas reuniões mediúnicas. Eu trouxe aqui uma passagem de 2 livros. O primeiro do Nosso Lar, uma narrativa do governador que ele fala o seguinte: pela primeira vez na sua administração, do governador de Nosso Lar, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos, a serviço da defesa comum. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Então aí é o relato do governador do Nosso Lar, que pela primeira vez na sua administração ele manda ligar esse banco de baterias elétricas que servia pela proteção da colônia Nosso Lar, emitindo dardos magnéticos. Então, um equipamento elétrico, já que nós aqui no planeta Terra somos todos compostos pelo fluido cósmico universal. Então, tudo que é matéria é derivado do FCU, do fluido cósmico universal. Seja ela mais densa, que é a nossa, a física, ou ela mais sutil, que é a espiritual. A energia vai estar tanto no plano espiritual quanto no plano físico, né? O magnetismo, idem. Tá? No outro livro, na Trilhas da Libertação, do Divaldo Pereira Franco, ele fala o seguinte, ó: antes de começar um trabalho mediúnico, no plano espiritual, trabalhadores dedicados encarregavam-se de fortalecer as redes de defesas vibratórias e aparelhos especiais eram dispostos em pontos estratégicos da sala para eliminar as ondas mentais, as hidroplastias e os vibriões, que são exteriorizados pelos espíritos sofredores, pelos perversos, pelos técnicos em obsessão. Olha só, o Divaldo colocando para a gente que antes do início da reunião, esses trabalhadores, né, os que são responsáveis pelas defesas, montam, né, colocam esses aparelhos especiais para poder fazer a limpeza mental. Tudo emanado por espíritos sofredores, perversos, técnicos de obsessão. Quanto mais pesada, densa for a reunião mediúnica, maior tem que ser a proteção e maior é a utilização desses equipamentos. É claro que nem todas as reuniões precisam de um aparato tão grande do plano espiritual, com relação aos aparelhos e equipamentos, para poder se ter o atendimento. Isso se faz necessário
quando a reunião é bem mais complexa, tal, né, no caso de obsessão, quando tem manifestação de espíritos perversos, vingativos, né, maldosos, chefes de falange, onde tem um poder muito forte, né, e que pode atrapalhar até o trabalho mediúnico em si. Então é preparado, são trazidos esses aparelhos para que possa ser feito principalmente essas defesas mentais, né? Fazendo a limpeza dessas ondas mentais que eles vão plasmando ali e colocando no ambiente para poder dificultar todo o atendimento que ali vai acontecer. Um outro equipamento que é muito falado, né, e ele não é utilizado na reunião mediúnica em si, mas eu trouxe aqui um relato dele, porque as pessoas falam muito do tal do aeróbus. Acho que todos já ouviram falar do tal do aeróbus, né? Lá que é relatado no livro Nosso Lar, pelo André Luiz. Ele narra lá, ó, chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou, esperemos o aeróbus. Mal me refazia da surpresa quando surgiu grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituía de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligado a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no exterior, no extenso percurso. Essa foto aí é só para a gente ter uma ideia do que é, né, gente? Que ele parece tipo um trem mesmo, né? Só que flutuando no ar, cerca de 5 metros, como o André Luiz narra aí. Então, o André Luiz, mais uma vez, vai mostrar que, olha só, olha o tipo de equipamento, e ainda fala aqui, ó, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Aí eu vou dar um nó na cabeça de vocês agora. Lá tem oficina de serviço de trânsito e transporte, gente. Então a turma aqui, os mecânicos que estão aqui, quando desencarnar, já vão estar empregados do lado de lá, viu, gente? Só que vai ter que consertar aeróbus. Então, a vida continua no plano espiritual. A similitude entre o plano físico e o espiritual é muito grande. Na verdade, o plano físico é uma cópia bem imperfeita do plano espiritual, né? A matéria que é manipulada e que constitui as coisas, os materiais no plano físico, no plano espiritual, que ele é mais sutil e que nós, né, encarnados, não conseguimos perceber, né, pela limitação do nosso corpo físico, porque com o nosso corpo físico a gente vai enxergar só com os olhos. Já sem o corpo físico, a nossa sensação, a nossa expansão amplia violentamente. Tá? Então, mais um equipamento aí que não é utilizado na reunião mediúnica, mas pode ser utilizado para trazer espíritos para a reunião mediúnica ou levar até as colônias. Ah, o espírito não pode volitar, para que precisa do aeróbus? Porque as distâncias, né, no nosso planeta e até entre planetas é muito grande. Então, para que o espírito não tenha tanto desgaste energético, é utilizado esses equipamentos para que ele seja levado, né, e economize, né, poupe a sua energia, até mesmo na hora que vai adentrar em zonas inferiores ou, né, em outros, indo para outros planetas. Esse aeróbus, no caso, ele vai ajudar nessa entrada, nessa mudança de vibração, né? Não deixando o espírito bater de frente com essa vibração sozinho. Tá? Então, mais um equipamento. Enfim, qual que então seria o objetivo desses aparelhos nas reuniões mediúnicas? Primeiramente, beneficiar os espíritos encarnados e desencarnados necessitados de auxílio, né? Para facilitar o nosso trabalho vindo ao nosso auxílio. Alguns recursos tecnológicos são usuais nas reuniões mediúnicas e outros só são instalados ocasionalmente em reuniões específicas. É o que eu falei agora há pouco, né?
dependendo da reunião, tem a necessidade de instalar um equipamento específico. Como na reunião passada, na aula passada, nós já vimos qual que é o trabalho, né, o esforço que tem os espíritos numa reunião mediúnica, eles já vão saber que tipo de equipamento precisa trazer para poder fazer o atendimento daqueles espíritos que vão manifestar naquela reunião. Então, como eles já sabem tudo de antemão, sabem o que precisa para poder fazer aquele tipo de atendimento, então eles já vão vir preparados e a turma da logística do lado de lá já vai falar, bom, gente, traz esse aparelho, traz aquele outro aparelho também, vai precisar ligar as defesas, enfim, né? Vai ter que fazer uma série de coisas, então ele já vem com toda essa parafernália para poder auxiliar nos atendimentos. Os tipos de aparelhos que a gente cita poucos aqui, até por falta mesmo de tempo, né? Mas olha só, aparelho magnético de contato mediúnico, aparelhos de condensação de oxigênio, condensador ectoplásmico, psicoscópio, amplificador da voz, aparelho de comunicação com encarnados, aparelho para emissão e recepção de mensagens. Interessante, gente, se a gente for olhar aí, isso tudo vai ter, às vezes, alguma coisa parecida aqui com a gente, né, no nosso plano físico. Aparelho para emissão e recepção de mensagem. Zap Zap. É o Zap Zap. É o celular, é o computador. Aparelho de comunicação com encarnados? Também. Também pode ser. Amplificador de voz? É parecido com o que se coloca mesmo, né? Que a gente tem a nossa percepção. Então, os trabalhadores do plano espiritual, eles vão instalar nos grupos mediúnicos, tá? E em outras reuniões espíritas, caso seja necessário, por exemplo, numa palestra pública, ou até mesmo em estudos igual esse nosso, tá? Eles vão instalar então esses equipamentos e seus aparelhos, sendo móveis ou fixos, tá? Sempre com o objetivo de beneficiar os espíritos encarnados e desencarnados, tá? Que todos ali estão em busca de auxílio, igual nós já falamos. Então, nas casas espíritas, gente, onde se constrói uma casa espírita, na hora que o dirigente encarnado, digamos assim, aquele fundador, tem a vontade, o ímpeto de construir uma casa espírita, pode ter certeza que a turma do plano espiritual já está junto e às vezes já até construiu a sede espiritual no local onde vai ser o do plano físico, tá? Então, eles já vão preparando tudo que vai ser necessário para aquela casa trabalhar. Lembrando que cada casa se especializa numa coisa, num tipo de atendimento, num tipo de auxílio ao próximo. Algumas casas são voltadas para estudo, por exemplo, o Francisco de Assis, a característica do Centro Espírita Francisco de Assis é de estudo, é de orientação, né? Sempre de aprendizado. Já outras casas aqui em Varginha, por exemplo, o Centro Espírita Humildade e Caridade, eles fazem tratamentos através de passe, né, passe magnético, fluidoterapia, tem os atendimentos lá. Então, é bem provável que os equipamentos que são necessários lá no Humildade e Caridade são diferentes do Centro Espírita Francisco de Assis. Né? Porque o tipo de atendimento que lá é feito é um pouco diferente do que é feito no Francisco de Assis. Então, cada um com a sua especialidade. Então, a espiritualidade já vai saber que tipo de equipamento levar para lá, que tipo de equipamento levar para o Francisco de Assis. E por aí vai. Tá? Então, esses equipamentos eles podem já na construção da sede espiritual já ser colocado, igual as baterias magnéticas, né, do nosso lar. É bem provável que nas nossas casas espíritas também tenha algo parecido onde se possa fazer essa proteção, né, de segurança nas nossas casas. Bom, existe um local espiritual nas reuniões mediúnicas que, independente da quantidade de equipamentos que lá são instalados, esse é essencial, tá? É o pavilhão ou gabinete assistencial. É um local, certo? Onde tem padiolas, leitos, medicamentos, utensílios médicos, tudo no plano espiritual, gente, tudo no plano espiritual.
Então, às vezes, é uma casa que não tem um atendimento a obsidiados ou até mesmo suicidas, é um atendimento mais a socorro, a espíritos perdidos, né, sofreram acidentes, enfim, não tem a necessidade, então, de grandes aparelhos, pelo menos esse pavilhão ou gabinete assistencial, ele está lá instalado na casa espírita, tá? Com todos esses equipamentos aí, muito mais, tá? Então, em cada grupo mediúnico, por mais modesto que seja, tá? Vai ter esse pavilhão, tá? Ele é destinado aos espíritos portadores de graves necessidades, ainda que tenham sido previamente atendidos, né, em outros locais do plano extrafísico, igual nós falamos na semana passada, os espíritos fazem o atendimento antecipadamente, né? É possível que ali eles possam permanecer como se fosse um pronto-socorro, um pronto atendimento, tá? Sempre assistido pelos benfeitores espirituais. Então ali vai ter enfermeiro, vai ter médico, né, para poder oferecer os atendimentos, né, os primeiros atendimentos, né, dando passe magnético, oferecendo energia, né, oriunda do plano físico, é aí que vem dos médiums, tá? Então, esses pavilhões ou gabinete assistencial, muitas vezes os suicidas são levados para esse gabinete e ficam ali também para receber os primeiros atendimentos, principalmente aqueles que demonstram, trazem no seu perispírito algumas lesões, tá, profundas, provenientes do ato cometido, né, principalmente do suicídio. Então, esse não só um equipamento, mas um local com vários equipamentos, onde a espiritualidade deixa preparada para que seja feito os primeiros atendimentos, tá? Bom, seguindo então, a gente tem o aparelho de condensação do oxigênio. Olha só. Gente, no plano físico, né, aqui na Terra, né, a gente conhece aquele oxigênio puro, né, amplamente utilizado lá nos ambientes hospitalares, né, que aquele oxigênio, que é o que inclusive agora tá faltando, né, em alguns hospitais, né, que é o ar puro e saudável. Então, ele já vem limpinho ali, certinho, para que a gente seja, né, atendido por ele. No plano espiritual, o que eles utilizam? Eles utilizam equipamento, né, de condensação do oxigênio. Tá? Ele fala que é oxigênio ativo ou ozonização, que é o objetivo de remover as impurezas do ar e destruir micro-organismos nocivos. Olha só que interessante. Né? André Luiz, no Missionários da Luz, ele vem narrar para a gente o seguinte. Olha lá, não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentavam em todas as direções. Esses amigos, explicou o meu generoso instrutor Alexandre, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio. E, além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Gente, só depois que a gente começa a trabalhar com mediunidade, começa a perceber que as coisas, né, como que funciona, a gente fica até assustado, né, surpreso, aliás, com o trabalho que a espiritualidade tem. Olha só, um aparelho, quem podia imaginar, acredito que muitos de vocês aí estão ouvindo isso pela primeira vez, um aparelho de condensação de oxigênio. Para a gente é uma coisa tão simples, mas nós mesmos já vemos aqui na Terra, quando o ar está poluído, né, muita fumaça, às vezes cheiro de esgoto, sabe? E as entidades que vivem, os nossos irmãozinhos que vivem nas trevas, o ar é totalmente poluído, né, com cheiro de esgoto mesmo, com tudo, com aquela condensação de energia putrefata, né, e acaba aquilo sendo, o oxigênio acaba
sendo contaminado por aquilo. Quando o espírito vem para a reunião mediúnica, é interessante que muitas vezes os espíritos falam: nossa, quanto tempo eu não respiro tão bem desse jeito? Quanto tempo eu não consigo sentir o ar tão leve? Sabe? Então a gente vê essa narrativa. Então é proveniente do quê? Do preparo desses equipamentos que especialistas do plano espiritual estão ali para poder fazer toda a limpeza. Então, gente, olha só, já estou arranjando serviço para todo mundo aqui, viu? Já arranjei lá mecânico de aeróbus, agora pode ser operador também de condensação do oxigênio. Ninguém vai ficar todo do outro lado, não, viu? Vai ter muito serviço para a gente poder trabalhar. Já que a gente está se candidatando para ser médium aqui na reunião mediúnica, nós vamos ser médium também do lado de lá, né? Operando os aparelhos, auxiliando naquilo que a gente vai, né, tem condições de ajudar, tá? Um outro equipamento muito falado, né, no nosso meio mediúnico é o tal do psicoscópio espiritual. Tá? Aí, no Martins Peralva, ele fala para a gente que o psicoscópio espiritual ele vai apurar o quê? Moralidade, bondade, perversidade, falta de confiança, curiosidade, irresponsabilidade, interesses inferiorizados. Gente, imagina isso ir na mão de alguém sem preparo. Imagina isso na mão do encarnado maldoso. Chega lá perto do Robinho, aí põe o equipamento no Robinho, aí o negócio só vai lá apontando a perversidade, irresponsabilidade, inferior. Aí olha bem para cá do Robinho, então você é assim, né? Aposto que ia fazer isso, né? Por isso tem que ficar só no plano espiritual, gente. Não pode trazer para cá, não. Tem que deixar só na mão de mentor, porque se deixar na mão de encarnado, vai virar o samba do crioulo doido, né? Esse desenho do psicoscópio aí é uma forma que foi retratada, né, pelos espíritos, tá? É parecido com isso, parecido com esse equipamento, tá? Claro, é bem mais sutil, é uma forma que a gente às vezes tem de tentar mostrar para vocês como poderia ser, como é, né, de verdade isso. Então, que jeito que isso é utilizado? Ele é um aparelho muito delicado e minúsculo, tá? De poucas gramas. Ele é utilizado pelos trabalhadores espirituais para analisar as vibrações dos encarnados, tá? Dos encarnados, quando principalmente estamos entrando dentro da casa espírita ou até mesmo, né, principalmente, perdão, na reunião mediúnica, tá? Ele destina-se à auscultação da alma, tá? Com o poder de definir as vibrações e a capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Tá? Funciona à base de eletricidade e magnetismo. Tá? Ele é análogo à essência nos raios gama. Utiliza os recursos semelhantes à radiografia ou um raio-x, tá? Para se ter uma ideia. Então, gente, quando entramos na reunião mediúnica, vai lá o Robinho entrar na reunião mediúnica. Chega lá todo alegrinho na reunião mediúnica, abre a casa, tudo, vamos preparar a sala. A gente geralmente entra, abre a sala. Então, na hora que o Robinho entra na sala, já tem um freguês no plano espiritual lá, o responsável por operar o psicoscópio, e já passa, o Robinho já passa nesse raio-x. E ali a turma do lado de lá, muitas vezes, só faz assim, ó. Ih, hoje não vai dar nada. Hoje o sujeito está sem nenhuma confiança. Pode ser? Pode, claro. Nós não estamos bem todos os dias. Ou então, passe, nossa, hoje pode trazer aqueles mais pesados, que hoje a energia está ótima aqui. Então, dessa forma que eles, inclusive, vão conduzir melhor os atendimentos na reunião mediúnica, tá? Então, esse é o famoso psicoscópio. Condensador ectoplásmico. Né? Eu mostrei essa imagem na aula passada, né? Mas ele é uma forma que os espíritos têm de condensar, formar como se fosse uma tela mesmo, trazendo as imagens para os amigos, né? Para os espíritos poderem perceber o que aconteceu em vidas passadas e para poder ajudar no atendimento. Tá? Então é como se fosse uma tela de gás bem tênue, em torno mais ou menos de 1 metro quadrado. Tá? Ele projeta imagens provenientes da mente dos trabalhadores
de ambos os planos da vida. Tá? Então, às vezes o Robin começou a pensar uma coisa, Robin encarnado, começou a pensar alguma coisa, e se for auxiliar aquele espírito que está mais numa energia mais negativa, mais o coração mais endurecido, os próprios pensamentos do Robin já começam a ser condensados nesse condensador ectoplasmático, nessa tela, e o espírito começa a ver. Como também os mentores conseguem já trazer no arcabouço do espírito, trazer as suas memórias de vidas passadas e condensa projetando naquela tela para que possa ele ser relembrado e atendido. Então ele vai captar essas emanações, né, física, perispirituais e psíquicas, tá? E sempre reproduzindo em forma de imagens, tá? Esses muitas vezes os acontecimentos então de vidas pregressas com quem o espírito vai dialogar. E interessante que ele narra o seguinte, gente, que jeito que ele funciona, esse condensador ectoplasmático, para o doutrinador. Porque nem sempre o doutrinador consegue perceber esse condensador, consegue pelo menos enxergar esse condensador. Tá? Então, ele vai recebendo essas imagens no seu campo intuitivo, tá? Que é auxiliado pelas energias magnéticas do plano espiritual. Olha que interessante. Isso já aconteceu várias vezes comigo mesmo nas reuniões mediúnicas. A espiritualidade vem, dali a pouco vem a informação que tem uma tela na frente do espírito. Eu não estou vendo, mas eu sei que tem uma tela na frente do espírito. E ali a gente já começa a conduzir o espírito para ele olhar para essa tela e verificar o que está acontecendo. Então, muitas vezes, eu consigo narrar para o espírito, sem ver a tela, o que está acontecendo na tela. Olha só. Isso através do que? Esse condensador consegue, através do meu campo intuitivo, me mostrar o que está acontecendo naquela tela. Já que está sendo condensado e jogado para a tela. Já que ele está sendo condensado, esse ectoplasma, né, jogando para a tela, ele também joga no meu campo intuitivo, no campo intuitivo do doutrinador, do esclarecedor, para que ele possa conduzir o espírito que ali está vendo essa tela. Então, mais um equipamento operado e trazido, né, caso seja necessário nos atendimentos, né, daqueles espíritos. Não são em todos os atendimentos que é utilizado esse condensador, né? Nas nossas reuniões mesmo, nós estamos ali já quase há 15 anos fazendo trabalho nas reuniões mediúnicas e sim, foram poucas vezes que nós percebemos, né, o que foi utilizado esse condensador. Não foram muitas vezes, não. Então, é só em casos extremos mesmo, né? E pelo menos comigo, todas as vezes que foi utilizado esse condensador ectoplasmático, foi para poder projetar vidas passadas desses espíritos que ali estavam, pelo fato de estarem muito endurecidos, se fazendo papel de vítimas, né, por aquilo que tinha acontecido a eles. Então a espiritualidade mostra aquilo para ver que o que passou com ele, de alguma forma, tem a sua responsabilidade, tem o seu dedo ali. Tá? Outro aparelho, o aparelho magnético de contato mediúnico. Olha que nome doido. Aparelho magnético de contato mediúnico. O que é isso, gente? Pela imagem aí, ó, tem uma energia descendo aqui, ó, do mais alto sobre o espírito, sobre o médium. Aqui sobre o médium, os espíritos ligados diretamente a ele, auxiliando aqui no tratamento. Tá? Então, que jeito que funciona isso? Os médios com mandato mediúnico definido, tá? Conquistado à custa de muita dedicação, tá? Espírito de sacrifício e amor ao próximo, tá? Eles podem portar um pequeno aparelho instalado pelos benfeitores espirituais que os mantém sintonizados entre si. É uma espécie de funil de luz. É como se a gente tivesse uma fibra ótica ligado direto com aquele espírito que é responsável pelo nosso trabalho, tá? E que a gente vai ficar constantemente ligado com ele, tá? Tem um relato no livro do André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, que ele fala o seguinte: Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, à maneira de delicado adorno.
É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Olha só que interessante esse exemplo dessa médium Ambrosina. Pela importância da obra que ela conduz na Terra, ela tem um aparelho, instalado no seu perispírito, onde ela tem contato direto com o espírito responsável, pelas obras no trabalho espiritual e por elas executados aqui. Mas vale lembrar, gente, à custa de muita dedicação, espírito de sacrifício e amor ao próximo. Tá? É uma conquista. É uma conquista onde o trabalho se faz tão importante, tão grandioso, que a espiritualidade já faz um canal direto para que aquela tarefa que ela não falhe naquela tarefa, até porque muitos dependem dela, tá? Agora, eu vou para o outro lado. Da mesma forma que tem essa condição de espíritos colocarem equipamentos, no seu perispírito para poder se ligar à luz, infelizmente, do outro lado também tem isso. Eu trouxe isso só a exemplo para a gente poder demonstrar aqui. No livro do Divaldo Pereira Franco, Nos Bastidores da Obsessão, ele tem um capítulo que vai falar lá no Processos Obsessivos, no capítulo 8, ele fala o seguinte, gente, implante de aparelho. No plano espiritual inferior, um rapaz de 21 anos estava em uma maca no qual, em sono profundo, aparecia um espírito reencarnado, desdobrado em corpo espiritual, que foi colocado na mesa cirúrgica, situada no centro anterior do palco, diante de um público. Iremos fazer uma implantação, disse em tom de inesquecível indiferença o Dr. Teofrastos, de pequena célula fotoelétrica gravada, de material especial, no centro de memória do paciente. Operando sutilmente o perispírito, faremos que a nossa voz lhe repita insistentemente a mesma ordem. Você vai enlouquecer. Suicide-se. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos, desde que esses nos ajudem a colimar os nossos fins. Este é um dos muitos processos de que nos podemos utilizar em nossas tarefas. Estarrecidos, vimos cruel verdugo movimentar-se nas regiões cerebral do perispírito jovem adormecido, com diversos instrumentos cirúrgicos, e embora não pudéssemos lograr todos os detalhes, o silêncio no recinto denotava a gravidade do momento. Transcorrido uns 10 minutos, a cirurgia foi dada por concluída e o paciente foi removido. Olha só, gente. As trevas implantando uma célula fotoelétrica no cérebro desse espírito, desse encarnado, ali em desdobramento, para que fique insistentemente, você vai enlouquecer, suicide-se, suicide-se. Então, infelizmente, a tecnologia que está disponível no plano espiritual, ela está disponível para os dois lados, tanto para a luz quanto para as trevas, mas sempre sob a lei de causa e efeito, sempre sobre a conquista de cada um e o merecimento de cada um. Se esses espíritos, esse Dr. Teofrastos, tem essa capacidade de fazer isso, ele vai ter essa capacidade porque alguma coisa esse espírito aí tem que passar ou até mesmo tem um comprometimento. Tá? Então, a espiritualidade sempre vai estar auxiliando e as trevas não vão ter esse ganho com a luz, não. Tá? Os equipamentos estão disponíveis? Estão. A inteligência ela não caminha junto com a moral. Então, muitos espíritos extremamente inteligentes, cientistas aqui na Terra, mas extremamente maldosos, ambiciosos, ainda sem conseguir elevar sua moral, quando eles desencarnam, eles vão trabalhar em laboratórios no plano espiritual, manipulando energia, manipulando equipamentos, e para que possam utilizar a seu proveito. Então, nós temos que entender isso. Por isso que, mais uma vez, a mensagem do Cristo, orai e vigiai.
e ver o que está sendo feito as nossas atitudes. Tá? Vamos seguir. Outro equipamento, amplificador de voz. O próprio nome já fala, amplificador de voz. Robinho, mas para que um amplificador de voz se os espíritos nos ouvem a todos, em todo local? Né? E a espiritualidade vem no nosso socorro. Tá? Os benfeitores espirituais, eles vão falar que eles utilizam desse minúsculo, né, instrumento sempre que necessário. Para quê? Ele vai permitir que a voz e as falas dos encarnados e desencarnados sejam ouvidas à distância no plano espiritual. Tá? É um recurso, gente, muito útil, tá? Que pode ser instalado no local da reunião mediúnica para que os desencarnados, para aqueles encarnados que se encontram fora do recinto, possam acompanhar o desenvolvimento das atividades do grupo, tá? Como leitura, comunicação das orientações espirituais, atendimento aos espíritos de necessidade de auxílio e por aí vai. Então, é muito comum isso, gente. Várias vezes nós, nos atendimentos na casa espírita, nas reuniões mediúnicas, o espírito começa a manifestar, a dar comunicação, e ele narra: eu estava em algum lugar, fala onde estava, eu estava escutando a tua voz. Isso que você está falando aí não é verdade. Ou isso aí me atraiu, ou isso aí me ofendeu, né? E eles vêm com isso de algum lugar que eles estavam no seu ambiente, onde estão situados no plano espiritual, né? Eles vêm e escutam a nossa voz, mesmo estando muito distante de nós. São esses equipamentos que são colocados. A espiritualidade, eles vão utilizar de todos os meios. Se a fala daquela reunião, daquele atendimento, os espíritos percebem que pode auxiliar alguém, né? Ela vai ser amplificada e levada até lá, ou até mesmo conduzida já para um trabalho prévio, onde os espíritos sabem, ó, aqui nessa região nós podemos colocar um amplificador de voz e jogar para cá todo o atendimento daquele grupo, porque os atendimentos que lá são feitos são para esses espíritos que aqui estão estagiando. Então, são sempre amplificados e jogados as vozes para que seja o atendimento seja muito melhor aproveitado, né, em todos os sentidos. No livro Nos Obreiros da Vida Eterna, ele consta a utilização desse instrumento em regiões de grande sofrimento, durante um trabalho de atendimento aos espíritos sofredores. Por meio, então, desse amplificador de voz, a palavra da Zenóbia, que é a benfeitora, né, que coordenava todo o trabalho de auxílio, adquiria impressionante poder de repercussão. Ecoava longe como se fosse endereçada às almas que, porventura, se mantivesse dormindo a consideráveis distâncias. Olha só que equipamentinho poderoso, gente. É como se fosse, né, o que a gente tem aqui mesmo, um amplificador de voz, quando a gente vai falar, né, em público aí, os nossos microfones, enfim. Né? Só que com ondas capazes de levar numa amplitude que foge ao nosso entendimento. Tá? Bora mais um. Aparelho de comunicação com encarnados. Com encarnados. Tá? Trata de um equipamento, ele narra no nosso lar, é como se fosse um grande globo cristalino de altura mais ou menos de 2 metros, tá? Envolvido numa parte inferior de uma longa série de fios que ligam a um pequeno aparelho, idêntico ao nosso alto-falante. Tá? É descrito pelo André Luiz também no nosso lar. A finalidade dele, então, é a comunicação com encarnados, como se fosse numa reunião mediúnica. Tá? A pessoa desprende-se momentaneamente do corpo físico, se desloca no plano espiritual, em um local onde lhe seja possível estabelecer a conversação com os encarnados que lhes são afins. A pergunta, então, que se faz nesse momento, gente, é para que utilizar esse equipamento, já que é possível estabelecer um diálogo direto entre os encarnados e desencarnados através da reunião mediúnica, principalmente, às vezes, durante a emancipação da alma, que é o sono físico. Né? E uma das principais condições que tem isso, para se utilizar esse equipamento, é que esse equipamento tem como se fosse um isolante para filtrar a nossa emotividade.
tá? Que pode emitir forças suscetíveis para poder perturbar. Pode perturbar o ambiente da reunião mediúnica, pode perturbar-nos através do sono físico, né? Em contato com o obsessor, em contato com espíritos desequilibrados, né? Ele funciona, então, esse aparelho, como ele é constituído de um material isolante, tá? Isola as nossas energias mentais, que não podem atravessá-las. Então, muitas vezes, o contato é feito com encarnados mesmo, durante a emancipação da alma, mas utilizando esse equipamento para poder proteger as nossas ondas mentais, não deixando que o pensamento do outro, a raiva do outro, o ódio do outro, nos atinja, né, violentamente. Então, mais um equipamento aí que a gente nem imagina que possa existir, né? Seguindo, então, aparelho para emissão e recepção de mensagens. Pode pôr aí, ó, celular. É um recurso, então, tecnológico utilizado no plano espiritual quando se deseja estabelecer uma comunicação urgente. Ele é citado no livro Sexo e Destino, pelo André Luiz, que fala o seguinte: diante dos microaparelhos existentes no plano físico para emissão e recepção de mensagens a longas distâncias, é desnecessário comentar a facilidade de intercâmbio no plano espiritual. O aparelho foi utilizado em situação de emergência, durante atendimento ao encarnado que se encontrava em processo obsessivo. Olha só, gente. Aparelho para emissão e recepção de mensagem. Ele fala também lá: não conseguira auscultar as minudências do plano obscuro que se formava, os pensamentos de Cláudio, encarnado em processo de auxílio, e do vampirizador entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Expedi comunicação em despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade de nosso encontro. Recolhendo-lhe a resposta, que não me alentava, viria à noitinha, não mais cedo, à vista das inadiáveis obrigações. Então, mais um equipamento aí utilizado para nossa comunicação no plano mediúnico. À medida que a gente vai evoluindo, à medida que o planeta vai evoluindo e as energias não são tão pesadas, estes equipamentos vão perdendo a sua necessidade. Tal qual perdeu o quê? O Telex. Alguém usa Telex? Ninguém usa mais Telex. Tem outras tecnologias. Alguém usa fax? Ainda tem gente que usa fax. BIP? Máquina de escrever? Não. Mimeógrafo? Também não. E por aí vai. Uma série de coisas que a tecnologia vai evoluindo cada vez mais e a gente não tem a necessidade de utilizá-la. No plano espiritual se dá a mesma coisa. Para que se tem a necessidade de ter um condensador ectoplásmico em planos superiores? Já que a mente já está muito mais liberta e tendo condições de invadir ou ser invadida, compartilhando as informações ou acessando todas as informações necessárias para que o espírito possa tocar a sua vida. Esse psicoscópio é porque os espíritos ainda não têm a capacidade de perceber isso, né? Os espíritos, quanto mais evoluídos, eles vão perdendo a necessidade de ter um psicoscópio, um amplificador de voz, né? Na medida que o planeta vai evoluindo e que toda a sua população também vai evoluindo, esses equipamentos vão deixando de ser necessários. O psicoscópio, o amplificador de voz vai virar a nossa máquina de escrever. Dá para usar? Dá para usar, dá para escrever uma carta, dá para escrever um livro na máquina de escrever. Dá. Mas tem tecnologia muito melhor, que a gente vai ser muito mais rápido. E assim vai ser no nosso futuro, enquanto na nossa evolução. Então, por enquanto, ainda se faz necessário utilizarmos desse equipamento. Creio eu que nos dias atuais, muitos desses aí já começam a perder a sua necessidade para alguns trabalhadores que já estão mais evoluídos. Um Chico Xavier, por exemplo, ele não precisava de psicoscópio, né? Ele não precisava de condensador ectoplásmico, digamos assim. Ele mesmo tinha a sua capacidade mediúnica e espiritual
onde eu conseguia perceber as energias das pessoas, conseguia perceber o pensamento das pessoas. Então, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo a necessidade de ter esses equipamentos. Mas, tal qual o aeróbus, né, igual nós vimos aqui, mesmo os espíritos mais evoluídos, eles também, pelo menos com um planeta de expiação e prova, né, planetas primitivos, eles ainda podem utilizar desses equipamentos, né? Apesar de não precisar mais. É igual a analogia que eu acabei de fazer. Posso pegar a máquina de escrever e fazer? Posso, mas não preciso. Né? Tenho outra capacidade de fazer isso. Tá? Então, essa aí é um demonstrativo, então, um breve relato de todos os equipamentos que os amigos do plano espiritual utilizam nas nossas reuniões mediúnicas. O que nós temos que ter em mente é que esses recursos tecnológicos que existem no além, né, no plano espiritual, são inúmeros e diversificados. Se somos aqui uma cópia imperfeita, então do lado de lá isso tudo, né, também existe. Então, e essa quantidade de equipamentos, esses recursos tecnológicos, seria impossível para nós descrevê-los eles aqui num tema, né, num espaço pequeno de um tema. Existem equipamentos simples, equipamentos sofisticados, uns contendo maior ou menor grau de precisão, e outros de uso generalizado, outros de uso restrito, específico, tá? Mas o que vai importar para a gente é o seguinte: essa tecnologia, tanto aqui quanto no plano espiritual, ela é utilizada. Vamos frisar bem isso, igual o exemplo que eu mostrei ali atrás. Toda essa tecnologia é utilizada tanto por espíritos esclarecidos e bondosos, quanto por espíritos que têm em mente a prática de ações inferiores. Nós não podemos esquecer disso. Como vimos aquele implante lá de um chip, né, de fotoelétrico para poder manipular e ficar lá. Ó, você vai suicidar, você vai, né, e por aí vai. Então, pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. O avião foi inventado para facilitar a vida do homem, mas ele também foi aquele que soltou uma bomba em cima de Hiroshima. Aquele que tem várias metralhadoras e solta bombas em cima de todos os lados. Então, não é a tecnologia em si que é o problema ou que vai ser o desequilíbrio aí. Né? A maldade ou a bondade não está no equipamento, na tecnologia, mas de quem os utiliza. Como a gente pode estar utilizando aqui esse computador, igual nós estamos, para fazer um estudo onde estamos aprendendo muitas coisas da vida, né? do plano físico da vida, do plano espiritual da vida, nós poderíamos estar aqui acessando para poder maquinar alguma maldade, né? Fazer alguma chantagem, enfim. Né? Ou seja, é a máquina? Não, não é a máquina. É quem está sentado aqui atrás dela. Né? Eu do lado daqui e vocês do lado daí, do outro lado da tela. Nós podemos e devemos utilizar toda a tecnologia da melhor forma possível. Se ela está aí, é porque nós merecemos e necessitamos dela. A forma de utilizá-la vai com a gente. Nós é que definimos. Se utilizamos bem uma tecnologia aqui no plano físico, é bem provável que vamos utilizá-la bem no plano espiritual. Agora, se utilizamos ela mal desse lado físico, pode ter certeza que quando chegarmos de lá, vamos querer utilizá-la também para o nosso bel prazer, né? Para o nosso egoísmo, para poder suprir as nossas necessidades. Então, não é a tecnologia em si, ela pode, como nós vimos aí, temos vários equipamentos que nos auxiliam, mas que a espiritualidade inferior também pode utilizá-los para amplificar, para falar com a gente, para nos induzir a alguma coisa, para fazermos cometer alguns erros, né?
Mas isso tudo é porque, se chegar até nós, tiver o alcance de chegar até nós, é porque algum compromisso com a vida a gente tem. Algum compromisso com o que está acontecendo conosco a gente tem. Infelizmente, gente, ou felizmente, tudo que acontece conosco, sem exceção, tem o nosso dedo. É responsabilidade nossa. E em algum momento eu falei assim, ó, pode vir. Eu que fiz isso. Eu que cometi isso. Aceito. Pode vir. Só que a gente sabe disso quando estamos despertos pelo sono físico. Mas quando a gente vem aqui no mergulho do esquecimento, da carne, a gente não lembra e às vezes ficamos revoltados. Mas tudo que acontece conosco, tanto do lado físico quanto espiritual, tem o nosso dedo. Não cai uma folha de uma árvore sem que o nosso Pai permita. Não é isso que Jesus nos deixou? Tudo que acontece tem a sua razão de ser. Né? Mas a misericórdia divina sempre é maior, sempre vai nos auxiliar para que a gente consiga dar conta de tanta coisa que a gente já fez no passado, para que a gente consiga parar de fazê-la no futuro. Ok, pessoal? Então acho que é isso. O recado de hoje, a aula de hoje, com esses equipamentos, para a gente ter uma noção, mais uma vez, da importância de uma reunião mediúnica, da importância, a quantidade de energia, de espíritos, de equipamentos que são utilizados para que a gente possa auxiliar os nossos irmãos que estão precisando de ajuda. E também para a gente poder perceber quão grande é a misericórdia divina para conosco. Quão grande é, nos colocamos vários recursos para que a gente seja socorrido. Socorridos de nós mesmos. Socorridos das nossas ainda imperfeições. Mas vai chegar o dia onde vamos ser responsáveis por uma grande bondade, onde vamos poder auxiliar sem questionar, sem perguntar se é certo ou errado, sabendo que é certo auxiliar o outro, tendo um prazer, uma satisfação e um amor muito grande em trabalhar em favor do próximo. Ok, gente? Vamos mais uma vez, então, para encerrar, fazer o nosso passe à distância, a nossa vibração e rogar que os amigos do plano espiritual continuem auxiliando a todos que estão partindo para o plano espiritual, nesse flagelo coletivo que a Terra passa nesse momento. Elevemos então o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, irmão mais velho, companheiro, professor, amigo, nós te rogamos mais uma vez a sua intercessão para que ampare todos os nossos irmãos que hoje estão em situação de colheita. Colheita das suas provações, colheita das suas expiações, cada um com seu grau de dificuldade, cada um enfrentando aquilo que a vida reservou de acordo com as suas atitudes no passado. Te pedimos a tua misericórdia, Pai. Te pedimos que a sua mão esteja sobre todos os hospitais desse nosso planeta. Sabedores que no plano espiritual também existem muitos hospitais recebendo os nossos irmãos que fecham os olhos do lado de cá e abrem imediatamente do lado espiritual da vida, muitos revoltados, angustiados, mas outros serenos, entendendo que a vida cessou do lado de cá, mas não encerrou, onde vai tendo a oportunidade de reconstruir, refazer, reconciliar. Te agradecemos, Pai, pela sua misericórdia.
Te agradecemos por toda a ajuda, mesmo muitos de nós ainda não merecendo tão grande graça. Mas mesmo assim, tu, como um pai bondoso, não desampara nenhum de seus filhos. E hoje todos nós, como ovelhas desgarradas, te rogamos que mande os seus pastores para nos auxiliar, nos retornando, levando de volta ao rebanho da vida. Que os espíritos amigos que estão à frente desses atendimentos no plano espiritual recebam o nosso abraço, recebam o nosso muito obrigado, recebam o nosso carinho por estarem cuidando de todos aqueles que estão chegando no lado espiritual da vida. Que teu amor se faça presente e acolha a todos nós. Que assim seja, meu Pai. Bom, queridos amigos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela persistência de estarem conosco aí nessas 38 quartas-feiras que estamos aqui já. Eu agradeço mesmo de coração e isso vem motivar cada vez mais a gente se esforçar para poder compartilhar um pouco mais aquilo que já aprendemos e somos muito gratos à casa, ao Centro Espírita Francisco de Assis, onde acolhe tantos companheiros, onde já se enxugou e enxuga muitas lágrimas dos dois lados da vida. Que Jesus possa abençoar a todos. Fiquem em paz.